cláusula de arbitragem vai estar sem dúvidas no termo de arbitragem. Vai estar ali como que as partes se inscreveram, qual é a instituição que elas elegeram ou não, não é obrigatório escolher uma instituição arbitral, e muitas vezes a forma como o tribunal deve ser formado. Isso tudo vai estar, né, explicitado ali nessa cláusula de arbitragem. Outra coisa muito importante do termo de arbitragem que acaba acontecendo é a questão de que as partes, né, cada uma delas vai inserir um resumo das suas pretensões. Ou seja, o termo de arbitragem, ele acaba, a gente diz que ele acaba delimitando o objeto daquela discussão. Ele acaba dizendo o que vai ser pedido de um lado, o que vai ser pedido de outro lado, né? Caso vai dizer se há ou se não há uma reconvenção, por exemplo, pedidos de ambas as partes, ou se há pedidos de uma parte e apenas a outra parte refutando aqueles pedidos. Isso tudo vai estar organizado nesse termo de arbitragem. E aí, enfim, e aí quando esse objeto, né, desse termo de arbitragem, dessa disputa, é ali delimitado, isso não quer dizer que as partes vão exaustivamente trazer todos os seus pontos, todos os seus argumentos. Não. Isso vai acontecer em outro momento, de acordo com o calendário do procedimento. Mas, pelo menos, os pontos principais de discussão vão estar ali no termo de arbitragem. Nem é para ter uma alegação super extensa, como se fossem alegações iniciais no termo de arbitragem. Não é esse o objetivo. Mas, pelo menos, os pontos controvertidos e os pontos que vão ser discutidos ao longo daquele procedimento. E, inclusive, muitas vezes, o tribunal arbitral opta por colocar, né, por deixar claro no termo de arbitragem que, olha, esse é o momento em que eu, tribunal arbitral, vou entender quais são todos os pontos que vão ser analisados aqui. Se depois desse momento surgirem novos pontos, a gente vai entender que isso não, eventualmente o tribunal vai entender que isso não faz parte do que precisa ser avaliado e analisado. Então, daí a relevância no momento do termo de arbitragem, tudo ser colocado todas as pretensões e todos os pontos que as partes pretendem discutir, né, ali naquele processo. Enfim, e outras informações relevantes que vão estar nesse termo de arbitragem o local da sede da arbitragem, que não necessariamente é o local, a sede da arbitragem não necessariamente é o endereço da instituição arbitral, não necessariamente. O local da sede, qual idioma que aquela arbitragem vai, né? Qual idioma pelo qual aquela arbitragem vai se seguir, as regras de direito, isso é muito importante, porque eu não sei se isso foi falado, mas na arbitragem as partes podem escolher quais são as regras de direito aplicável, seja ao mérito, seja ao procedimento. Então, tudo isso vai estar apontado, explicitado no termo de arbitragem. Inclusive, o que é muito comum, né? Acho que todos os termos de arbitragem que eu já vi trazem explicitamente o tema, né? Que é um tema um tanto quanto polêmico, trazem o tema de se aquele processo vai poder ser julgado por equidade ou não, ou se apenas com base na lei. Novamente, nunca vi uma arbitragem em que houve autorização pelo julgamento por equidade. Existe? Existe, mas não é tão comum. Então, se as partes não querem que seja por equidade, se elas querem que seja com base na legislação brasileira ou na legislação, seja lá de onde for, elas vão deixar claro que elas não autorizam o tribunal a escolher por equidade. Então, em suma, né, também para não me alongar muito e porque tem outros pontos aí que o Bernardo ainda vai entrar, é um documento extremamente relevante, apesar de não obrigatório, porque ele vai organizar todo o processo. Ele é o primeiro grande ato do tribunal. Ele é o primeiro momento em que o tribunal e as partes, né, um documento que vai ser construído em conjunto entre o tribunal e as partes, e que vai estar organizado basicamente todos os pontos de partida desse procedimento arbitral. Então, doutor Bernardo, por favor, se tiver alguma correção, algum ajuste, algum comentário a fazer, por favor, fique à vontade. É isso, a gente está falando com a especialista aqui no assunto, secretário do CDMA, não é pouca coisa, né? Então, bom, gente, em primeiro lugar, queria dar boa noite a todos e a todas, dizer que é um prazer muito grande ter a oportunidade de falar num evento do CJA, do CDMA.
A única lamentação que eu faço é de não ter a oportunidade de estar falando para vocês na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, né? Que eu adoro, já passei um tempo no Rio de Janeiro. Então, é sempre um prazer retornar ao Rio, ainda que virtualmente, como acontece hoje. Mas, enfim, para a gente não perder tempo, eu queria situar o que a doutora Natália mencionou aí, na perspectiva do momento do procedimento em que a gente está. Então, a doutora Natália muito bem disse, né, que a gente está aqui numa etapa posterior à etapa em que a solicitação de arbitragem aparece. E aí, quando a solicitação de arbitragem aparece, é notificada a parte contrária ou as partes contrárias para que responda e assim seja constituído o tribunal arbitral. Essa primeira etapa a gente normalmente identifica como etapa de instauração. Nesse momento em que o termo de arbitragem é formulado, é construído e, portanto, é submetido à assinatura das partes, a gente já fala em uma segunda etapa que seria identificada como etapa de organização. E, na verdade, faz todo sentido que a gente construa essa identificação em torno do termo de arbitragem, porque exatamente essa é uma das funções importantes que ele cumpre, né? Então, a gente viu aí uma série de pontos que a doutora Natália citou que devem estar contidos no termo de arbitragem e que, no fundo, acabam espelhando o que uma convenção de arbitragem ideal teria que conter, né? Então, a gente já vai sinalizar que o termo de arbitragem funciona como uma espécie de ratificação da convenção de arbitragem. E a terceira etapa, depois desse momento de organização, em que eu estabeleço os pontos, que, na verdade, eu estou estabelecendo aqui um plano de trabalho para o procedimento arbitral, né? O que eu pretendo fazer, o que eu pretendo discutir, como eu pretendo discutir, com quem eu pretendo discutir e sob quais regras. Né? E pelo menos aí nos atos iniciais que conformam a fase postulatória do procedimento arbitral, que vem na sequência a assinatura do termo de arbitragem, eu estabeleço ali um calendário inicial, né, de maneira que as partes saiam desse momento de assinatura do termo de arbitragem, que pode ocorrer, né, com a presença de todos reunidos em uma audiência ou não, isso é bom desde já ficar claro também, e a partir desse momento as partes tomam ciência de que deverão praticar esses atos que compõem a fase postulatória em datas específicas, sem a necessidade de a todo momento serem notificadas para tanto. Né? Então, é só para situar a gente onde a gente está. Depois disso, depois que o termo de arbitragem é efetivamente celebrado e assinado por todos, aí, na verdade, a gente tem todas as etapas com as quais a gente está muito acostumado a lidar no âmbito do processo civil. Porque a gente tem uma etapa postulatória, uma etapa de preparação da fase de produção de prova, ainda que em relação ao processo civil um pouco esvaziada, porque parte dessa organização já se dá no termo de arbitragem, né? Mas vai ter uma fase de produção de prova, então é preciso preparar essa fase e haverá um momento, inevitavelmente, da arbitragem que isso vai acontecer, e depois da fase de produção de prova, que, como vocês deverão saber aí nos próximos eventos, nos próximos encontros, tem uma complexidade própria, né, do desenvolvimento do procedimento arbitral, e ao fim, então, a arbitragem chega ao seu termo com a sentença. Então, esse é o desenho. E aí, o que eu queria pontuar para vocês é o seguinte: quais são as funções que a gente pode extrair do termo de arbitragem? Assim, numa perspectiva introdutória e inicial, antes da gente espelhar aqui na tela, né, uma minuta de termo de arbitragem para ir comentando com vocês, o que a gente pode identificar que são as funções do termo de arbitragem? Bom, a gente pode dizer, essencialmente, que o termo de arbitragem reúne 4 objetivos. O primeiro deles, eu, de certa forma, já mencionei. Ele espelha a convenção de arbitragem. Espelha a convenção de arbitragem com a função, sobretudo, de tornar mais clara a convenção, se eventualmente ela não foi clara o suficiente, ou de agregar nessa convenção elementos que não constam dela. A doutora Natália citou aí, por exemplo, né, a questão do local da sede da arbitragem. Onde é que eu vou praticar os atos em que é necessária a presença de todos os sujeitos do processo?
né? Isso, eventualmente, aliás, normalmente, não consta da convenção de arbitragem, né? Nem sempre as partes que celebram contratos e estabelecem lá cláusulas compromissórias têm o cuidado de atentar para esse pormenor, que, no fundo, é um pormenor extremamente importante, porque ele representa custo, meus amigos. A definição do local onde ocorrem os atos da arbitragem representa custo para as partes. Então, se eu defino um local que é ineficiente ou inconveniente, eu estou tornando o meu procedimento arbitral mais difícil, mas ele pode emperrar a qualquer momento por conta de um pormenor como esse. Então, o que é que o legislador faz? Diz assim, bom, no passado, para começar uma arbitragem era necessário praticar 2 atos, a cláusula compromissória e depois o compromisso arbitral. Desde 96, como vocês já sabem, isso não é necessário. Basta a cláusula compromissória que eu já fico vinculado à arbitragem. Mas isso não quer dizer que muitas cláusulas compromissórias não sejam insuficientes para dar início a um procedimento arbitral seguro, certo? E aí, as principais câmaras de arbitragem internalizaram em seus regulamentos, né, a previsão de um momento para organizar o processo arbitral. E aí, o doutor Antônio muito bem citou que esse é o momento de organização do processo. E apesar de não estar expressamente previsto em lei. Alguns dizem que a previsão do termo de arbitragem decorreria aí do parágrafo 1º do artigo 19, que diz que, instituída a arbitragem, entendendo o árbitro ou tribunal arbitral que há necessidade de explicitar questão disposta na Convenção de Arbitragem, será elaborado juntamente com as partes, adendo firmado por todos, que passará a fazer parte integrante da Convenção de Arbitragem. No fundo, em certa medida, é isso mesmo que acontece com o termo de arbitragem. Ele acaba complementando a Convenção de Arbitragem, que eventualmente tenha se mostrado insuficiente. E aí, como é que se faz essa explicitação, aperfeiçoamento da Convenção de Arbitragem? Através da integração desses elementos todos que a doutora Natália mencionou aí mais cedo, tá certo? Então, idioma, sede, a qualificação correta e pormenorizada das partes, seus representantes, etc. Segundo objetivo do termo de arbitragem, né, para além da ratificação da Convenção de Arbitragem, da cláusula compromissória, é o estabelecimento de um calendário processual inicial, né, justamente para fazer com que o início do procedimento arbitral se desenvolva de modo escorreito, de modo que as partes saiam desse momento inicial sabendo quando deverão se manifestar, quando deverão apresentar suas alegações iniciais, quando deverão apresentar resposta a essas alegações, se vai haver réplica, se vai haver tréplica, enfim, todos esses atos iniciais que conformam o debate processual. A terceira função seria a delimitação ou estabilização do objeto do processo. E aí, por que eu estou usando a alternativa? Por que eu estou falando em delimitação do objeto ou estabilização do objeto do processo? Porque podem acontecer apenas uma dessas coisas ou ambas. Isso vai depender do regulamento. Tem Câmara, por exemplo, o CAN-CCBC, ele estabelece que as partes podem alterar os pedidos e a causa de pedir até a data da assinatura do termo de arbitragem. Pronto, o regulamento é expresso ao fixar que depois desse momento já não se pode fazer nenhum tipo de alteração no que diz respeito ao objeto da demanda. A demanda se estabiliza exatamente no momento em que é celebrado o termo de arbitragem. Depois, na Camarb, vocês já vão ver algo diferente. No regulamento da Camarb, a indicação é a de que só depois do momento em que as partes apresentam suas alegações iniciais é que ocorre essa preclusão, de maneira que, a partir desse momento, né, as partes não mais poderão alterar ou modificar seus pedidos ou adicionar novos pedidos ou causas de pedir. Então, perceba que isso é uma opção do regulamento de cada Câmara. Talvez por isso há autores que dizem que o termo de arbitragem deveria ser apresentado só depois das alegações iniciais, que é uma crítica que me parece bastante procedente, porque só depois das alegações iniciais que você, de fato, conhece com profundidade o que é que se pretende discutir, né? Então, mas apesar
dessa sugestão, dessa crítica, eu ainda não conheço, pelo menos aqui entre as maiores câmaras que atuam no Brasil, eu não conheço um exemplo que tenha estabelecido essa opção no seu regulamento. Também aqui, ainda nesse terceiro objetivo do termo de arbitragem, eu queria sinalizar para vocês que é bem possível, novamente, a depender do regulamento, que haja uma ampliação da convenção de arbitragem. É preciso perceber isso. Nada obsta, percebam que as partes se reúnem, né, ou trocam minutas de termo de arbitragem e, se tudo der certo, elas vão concordar com os termos do termo de arbitragem ao final. Então, elas podem fazer o que elas bem entenderem com a convenção de arbitragem. Elas podem retirar elementos que constavam da convenção de arbitragem original, elas podem adicionar novos elementos, elas podem alterar aquele objeto que estava previsto inicialmente. Podem excluir objetos, enfim, tudo é possível. Agora, a gente tem que se preocupar com uma coisa. Se eu concedo que a parte faça isso, e se os árbitros, no momento anterior, já aceitaram o encargo, aí eles aceitaram o encargo para trabalhar sobre um determinado objeto fixado na convenção de arbitragem que foi apresentada a eles. Agora, se as partes têm a oportunidade de revisar o teor da convenção de arbitragem do seu objeto, naturalmente, eu também terei de dar a oportunidade para o árbitro revisar a sua aceitação. Então, é preciso ter esses limites em consideração. Depois, um quarto objetivo, pessoal, aí do termo de arbitragem, que pode, eventualmente, também se dar a depender do teor do regulamento em questão, é que, eventualmente, o termo de arbitragem ele funciona como um marco temporal para fixar a constituição da instância. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, existem marcos temporais no procedimento arbitral que definem quando um árbitro passa a ter competência para apreciar qualquer tipo de demanda que as partes enderecem a ele, certo? Normalmente, na maioria esmagadora dos regulamentos e na própria lei de arbitragem, a indicação é que esse marco temporal coincida com o momento em que o árbitro aceita o encargo. Ele aceita atuar na arbitragem e, a partir desse momento, ele está investido de poder jurisdicional, com todas as ressalvas à corrente minoritária que entende que não se trata a arbitragem em jurisdição, eu sou da corrente oposta, estou com a maioria, a partir do momento em que ele aceita o encargo, ele pode decidir, inclusive demandas em tutela de urgência, de natureza cautelar ou satisfativa, enfim. Agora, por outro lado, né, há regulamentos, e aí eu trago aqui o exemplo do regulamento da Camarb, o item 6.3 do regulamento da Camarb, ele junta as duas coisas. Ele diz o seguinte, olha, o árbitro ele aceita o encargo no momento da assinatura do termo de arbitragem. Ora, se ele atrela essas duas coisas, eu posso dizer que o termo de arbitragem é o momento a partir do qual existe instância jurisdicional nos procedimentos administrados pela Camarb, né? Só para que vocês possam eventualmente discordar de mim, o que é sempre saudável, eu peço a licença para ler rapidamente o dispositivo. A arbitragem será considerada instituída e iniciada a jurisdição arbitral quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se forem vários. A aceitação do árbitro dar-se-á exclusivamente por meio da sua assinatura no termo de arbitragem. Tá? Então, o procedimento da Camarb tem essa particularidade. E aí, é isso que é fascinante na arbitragem. A doutora Natália vai concordar comigo, certamente. É que a gente tem que estudar um código de processo civil para cada procedimento em cada instituição. E aí é que mora a complexidade e os desafios de exercer a nossa profissão no âmbito desses procedimentos. Bom, só para não cansar vocês, eu faço 2 últimos comentários. Assim, esse primeiro eu já fiz, né, que diz respeito ao momento de assinatura da arbitragem. Achei que era importante trazer essa crítica de que o termo de arbitragem deveria ser assinado depois das alegações iniciais, mas, como eu disse, não é isso que acontece na maioria dos regulamentos hoje em vigor no nosso país. E o último ponto, só para a gente já partir depois, em seguida, para comentar a minuta do termo de arbitragem, é o seguinte: o que acontece se não houver
assinatura do termo de arbitragem. O que acontece se as partes não concordam não chegam a um acordo em relação ao texto do termo de arbitragem? Uma delas simplesmente resolve não assinar o termo de arbitragem. Isso compromete o procedimento arbitral? A resposta é não, porque é fácil percorrer as razões dessa resposta. É que as partes já se vincularam lá atrás à arbitragem quando decidiram se submeter ao poder jurisdicional de um árbitro através da convenção de arbitragem. Lembrem-se o verbo que eu utilizei para dar sentido ao termo de arbitragem. O termo de arbitragem ratifica a convenção de arbitragem, né? Ele confirma, ele chancela, ele dá um reforço à convenção de arbitragem. Mas a ausência de um termo de arbitragem, como a doutora Natália bem citou aí mais cedo, não causa maiores estragos em um procedimento arbitral, no que diz respeito, é bom ressalvar, né, a permanência da competência para resolver a controvérsia no âmbito da arbitragem. Agora, é claro que a gente montou esse encontro daqui justamente porque o termo de arbitragem tem o potencial de gerar estragos de outras ordens. A ausência dele tem o potencial de gerar estragos de outras ordens, né? Então, eu já dei o exemplo lá da definição do local de arbitragem, né, onde são praticados os atos processuais na arbitragem. Bom, então era esse assim o primeiro momento que a gente separou, né? E aí, se vocês me permitirem, eu vou compartilhar com vocês agora a minuta do termo de arbitragem para a gente continuar conversando sobre ela. Vocês vão ver que eu fiz alguns comentários aqui, não sei se está dando para ler. Se não der, não tem problema, eu vou ampliar e aí leio para vocês, a gente fica sem perder nada. Bom, então Dando aqui... para ler, professor, perfeitamente. Tá, ótimo, melhor ainda. Então, aqui vocês têm a capa, né? A página de início do instrumento. Então, tem aqui a identificação da Câmara de Arbitragem, no caso, o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, a indicação da requerida, a indicação do requerido, o número do procedimento arbitral, né? A cidade e a data aonde ele está sendo celebrado. Muito bem. Começa o termo de arbitragem com um preâmbulo, que diz que o termo de arbitragem é celebrado pelo Tribunal Arbitral e as partes abaixo discriminadas com a interveniência do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem e de conformidade com o artigo 9º do Regulamento de Arbitragem do CBMA nos termos a seguir. Então, essa é a introdução desse documento. O que a doutora Natália sinalizou para a gente mais cedo? É preciso qualificar as partes, né? Aliás, nós estamos aqui falando de um negócio jurídico processual. Então, a gente vai ter, ela usou a expressão contrato, o que é verdadeiro, né? A gente tem verdadeiramente aqui um contrato. E, portanto, se a gente tem um contrato, é preciso qualificar as partes, né? Então, a qualificação das partes completa precisa constar do termo de arbitragem de requerente e de requerido. Aí vem os representantes das partes. Também tenho que discriminar toda a qualificação dos representantes das partes, esses que vão assumir, portanto, a voz desses sujeitos que estão em litígio no âmbito desse procedimento. É necessário que existam advogados constituídos? Vocês sabem que não, não é? Regra geral, nenhum regulamento exige que a parte esteja acompanhada de advogado. Agora, eu também não conheço muitos procedimentos em que as partes têm a coragem de comparecerem sem estarem acompanhadas de advogados, né? Então, esse exemplo fica assim para o nosso laboratório acadêmico, porque a gente já sabe que é de fato muito raro que isso aconteça, né? Quer dizer que a parte compareça ao procedimento desacompanhada de advogado. Bom, aí vem a identificação do tribunal arbitral na sequência. Também, como nós vimos lá na exposição da doutora Natália, há uma preocupação muito grande com a identificação daqueles que vão compor o tribunal arbitral ou, eventualmente, do árbitro único, se for o caso de arbitragem com árbitro único. Certo? Então, consta que quem fez a indicação,
né? É preciso, e é importante que conste quem fez a indicação, e vocês estão vendo que isso está aqui tanto no campo da requerente quanto no campo da requerida, né? E aí nós vamos qualificar o árbitro de modo completo também. E aí vem essas duas informações depois, que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui para conversar sobre elas. Então, ele diz aqui, o termo de arbitragem diz que o árbitro apresentou ao CBMA a sua declaração de independência. O que é isso, né? O que é a declaração de independência? A gente mata essa resposta no item 5.4 do regulamento CBMA. Veja aqui. Antes da sua confirmação, a pessoa nomeada como árbitro deverá revelar qualquer fato que denote ou possa denotar dúvida justificada quanto à sua imparcialidade, independência e disponibilidade, assinando o termo de independência, imparcialidade e disponibilidade. Então, veja que e isso, devo dizer a vocês, é padrão nas grandes e boas instituições de arbitragem no país, que ao momento em que o árbitro recebe a indicação, o próprio centro dá esse apoio e encaminha a ele um formulário, né, um questionário para que ele indique se há eventualmente algum conflito de interesse dele com uma das partes ou eventualmente com representantes das partes, e além de responder a esse questionário, ele deve apresentar essa declaração negativa, ou seja, declaração que indica que não há conflito de interesse, respeitando aí, e tem sido boa, por mais que a gente viva um momento turbulento na discussão sobre imparcialidade do árbitro no Brasil, né, com algumas decisões judiciais importantes em torno do assunto, é sempre bom lembrar dos guidelines sobre conflitos de interesse da Associação Internacional de Advogados, né, do International Bar Association. Então, ali você tem níveis de engajamento do árbitro com a parte, engajamento não é uma boa palavra, escolhi mal, de proximidade do árbitro com a parte, ou com seu representante, que pode eventualmente gerar conflito de interesse. Então, tem sido uma boa prática seguir esses guidelines de conflitos de interesse. E na minha prática, eu tenho visto que realmente a comunidade arbitral utiliza com muita frequência esse parâmetro. E aí, no final, ele diz assim, ó, sem qualquer impugnação pelas partes. Por que ele diz sem qualquer impugnação pelas partes? Porque, como a doutora Natália lembrou mais cedo aí, no momento em que o tribunal arbitral está sendo formado, as partes elas já podem impugnar eventual indicação que possa ser enquadrada no âmbito da parcialidade ou em algum nível de parcialidade, ou de dependência, ou enfim, de qualquer conflito de interesse que possa comprometer o tribunal arbitral. E aí, novamente, o regulamento do CBMA tem uma regra sobre o assunto. Lá no item 7.1, ele diz que a parte interessada em arguir a recusa do árbitro por falta de independência, imparcialidade ou qualquer outro motivo, deverá fazê-lo ao centro no prazo de 15 dias da ciência da designação ou do momento em que teve conhecimento dos fatos ou circunstâncias. Então, aqui, no 3.1 e no 3.2 do termo de arbitragem, essa referência ela parte do pressuposto de que a identificação pela parte ela aconteceu no início do procedimento. Então, logo o árbitro foi indicado. Mas isso não quer dizer que impugnar o árbitro só possa acontecer nesse momento, né? Se a parte tomar conhecimento depois do desenrolar do procedimento arbitral de algum fato que permita a ela identificar esse problema, então ela levará a conhecimento do centro o fato de acordo com o item 7.1, certo? E aí, o 3.3 trata do árbitro presidente. E aí, o regulamento do CBMA segue a regra que a maioria dos regulamentos utiliza. Quer dizer, eu tenho um árbitro indicado por uma parte, pela parte requerente, tenho um árbitro indicado pela parte requerida. Esses árbitros, de comum acordo, normalmente elegem o árbitro presidente, né? A não ser que eles não cheguem a um consenso, e aí, nesse caso, o próprio centro, me parece que é assim também que funciona no CBMA, não é, doutora Natália? O próprio centro vai indicar
o árbitro-presidente. Bom, aí aqui tem uma cláusula que diz que as partes concordam que o tribunal arbitral foi corretamente constituído e não tem qualquer impugnação à sua formação. Reforça, portanto, o reconhecimento das partes à regularidade do tribunal constituído. No item 4, nós temos uma cláusula que estabelece a possibilidade, e aí adianto para vocês já que essa cláusula ela não é de utilização necessária, né? Pode haver tribunais com secretários constituídos, como pode haver tribunais sem secretários constituídos. Então, nenhum tipo de nulidade se suscitará contra o procedimento arbitral diante da hipótese em que o tribunal não seja auxiliado por um secretário. Agora, que é muito bom para o tribunal ser auxiliado pelo secretário, sem dúvida nenhuma né? Então, isso naturalmente varia do porte também do procedimento, porque a indicação de um secretário pode gerar custos adicionais, né? Então, é preciso levar em consideração esse aspecto. Aí vem a cláusula que, de fato, ratifica a cláusula original, né? A cláusula compromissória original, a convenção de arbitragem original. E aqui é que nós podemos, eventualmente, ter, eu fiz esse comentário aqui ao lado, nós podemos, eventualmente, ter, né, a indicação de modificação do teor, do objeto da cláusula, né? Mas é sempre importante colocar no termo de arbitragem a redação original, né? Ainda que haja eventuais modificações, é importante colocar a redação original, porque qualquer modificação que se dê em torno delas estará visível nitidamente para qualquer um que tenha contato com o termo de arbitragem. Então, sumário do objeto do litígio das pretensões das partes, do doutor Natália também mencionou esse item lá quando ela abriu nosso encontro de hoje. E aqui, vejam vocês que não há uma indicação expressa, né, de preclusão. E é esse ponto que eu queria destacar aqui para vocês, reforçar com vocês, já que a gente já falou sobre isso também. Então, ele diz aqui, resumo das pretensões das partes e seus pedidos e da maneira possível, a indicação de qualquer quantia reivindicada foi preparado pelo tribunal arbitral e pelas partes sem prejuízo de quaisquer alegações, argumentos ou posições futuras. Nenhuma declaração ou omissão contida no resumo das pretensões de cada uma das partes poderá ser considerada como renúncia ou confissão de qualquer questão de fato ou de natureza jurídica. Ao celebrar esse termo, nenhuma parte estará subscrevendo ou aceitando o resumo apresentado pela parte contrária. Eu coloquei aqui um outro exemplo de um outro termo de arbitragem de um caso em que eu atuei, que tinha um trechinho exatamente sobre preclusão. Então, ele dizia assim, não poderão ser apresentados novos pedidos além daqueles formulados neste termo de arbitragem, o qual delimita, estabiliza a lide e fornece os contornos dentro dos quais se travará a controvérsia e o tribunal arbitral deverá atuar. Esse trechinho ele poderia estar presente aqui. Isso depende muito do que as partes pretendem para o procedimento, né? Elas podem, eventualmente, decidir que querem estabelecer que o termo de arbitragem seja o momento preclusivo para que a demanda, o objeto do processo se estabilize. Então, e aí vem o meu comentário. Eu recomendaria que essa informação estivesse presente para o sim ou para o não. Quer dizer, se houver um outro marco temporal preclusivo, que não seja esse, também seria oportuno indicar esse marco preclusivo nessa oportunidade. Então, tem aqui o sumário do objeto do litígio, das pretensões da requerente, ao qual fazer referência ao 6.1, e o mesmo em relação à requerida, né? Basicamente, se não houver nenhuma modificação do momento da fase anterior, da fase de instauração da arbitragem, em que as partes submeteram seus sumários de pretensões, tanto na solicitação quanto na resposta à solicitação, se não houver nenhuma modificação desde lá, você vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V daquelas informações que constam naqueles documentos, né?
é claro que, na troca das minutas entre as partes e o tribunal, poderá haver aqui alguma modificação. Novamente, nós estamos aqui todos conectados pelo princípio da autonomia privada nesse momento. Vocês viram que o termo de arbitragem é assinado por todos. Se não vier a ser assinado por todos, não haverá termo de arbitragem, e aí o tribunal tomará as decisões que vão integrar a convenção de arbitragem que aparentava incompleta no momento em que foi apresentada ao tribunal. Né? Pontos a serem decididos na arbitragem. Me parece que esse ponto aqui, ele é um ponto que deve ser estimulado, sobretudo em arbitragens mais complexas, né? Mas, se eventualmente não for esse o caso, bastaria, pelo menos, não sei se a doutora Natália concorda comigo, bastaria aqui a gente sinalizar quais são as pretensões que as partes formularam. Né? Mas, enfim, também é outra possibilidade de fazer uma listagem, né, das questões a serem dirimidas pelo tribunal arbitral. Facilita no momento da elaboração da sentença, sem dúvida nenhuma. O tribunal recorre ao termo de arbitragem e tem lá uma lista das questões que estavam pendentes ou que expressamente as partes indicaram, juntamente com o próprio tribunal, que estavam pendentes de solução. Né? Então, apesar de ter uma vocação para procedimentos mais complexos, é sempre útil fazer essa listagem no termo de arbitragem. A sede da arbitragem foi eleita aqui como a cidade do Rio de Janeiro, mas fica autorizada a realização de audiência ou diligência em locais distintos da sede de arbitragem. Aqui, o que a gente já poderia fazer se estivesse diante de um caso concreto seria já indicar que locais ou que local é esse, né? Porque evitaria deixar esse ponto em aberto para evitar discussões futuras quando, eu sempre brinco, né? A gente já tiver com a primeira semana do Big Brother no final, né? Porque aqui, quando a gente está nesses momentos iniciais, a veia, né, que salta aqui no pescoço, quando a gente está com raiva, ainda não está muito presente. Então, é mais fácil da gente construir acordos nesse momento. O idioma da arbitragem, aqui a indicação do português, né? Entretanto, faz a sinalização que é possível que os documentos redigidos originalmente em inglês podem ser apresentados, independentemente, né, de tradução juramentada, o que é permitido, e ainda sinaliza que documentos em quaisquer outros idiomas deverão ser apresentados com a respectiva tradução. Lei aplicável, um ponto importantíssimo, né, pessoal? Aqui nós temos realmente um ponto importantíssimo que merece a nossa maior atenção. A lei aplicável ao mérito e a lei aplicável ao procedimento é basicamente você dizer qual é a regra do jogo. Né? Qual é a regra do jogo? E aí eu tenho que tomar muito cuidado. Tenho que ter cuidado tanto com a regra que regula o procedimento, quanto a regra que regula o julgamento. Né? E aí a doutora Natália estava mencionando antes a questão da equidade. Entraria aqui, por exemplo, se eu quisesse que o meu procedimento fosse julgado a partir do critério de equidade. Agora, se eu digo que eu vou aplicar o direito brasileiro, por exemplo, aí entra um ponto que eu acho que é importante destacar aqui, porque isso pode gerar alguns problemas, que é o ponto atinente aos precedentes obrigatórios. Quer dizer, se eu digo que eu vou aplicar o direito brasileiro, não custa nada eu explicitar se eu devo submeter os árbitros a seguir obrigatoriamente aqueles precedentes judiciais, né, construídos no âmbito do Poder Judiciário brasileiro no procedimento arbitral. Eu sei um bom número de processualistas que diz que o árbitro está vinculado ao precedente obrigatório relacionado ao 927 CPC. Eu não sou dessa galera aí, eu sou da outra galera.
eu estou ali com a minha querida amiga Suzana Cremasco, que faz uma pesquisa belíssima sobre esse assunto no âmbito da Universidade Federal de Minas Gerais, e que defende, em princípio, que o árbitro não está vinculado a esse caráter obrigatório dos precedentes relacionados ao 927 CPC. Então, não custa nada esclarecer. O que as partes querem? Porque quando eu decido isso de comum acordo, não tem margem para discussão. Se as partes decidiram que o árbitro não se vincula ao precedente, não se vincula ao precedente. Okay? Então, me parece aqui que me pareceu uma nota importante para apresentar para vocês. E, por fim, meus amigos, para não cansar vocês aqui com a minha exposição, eu encerro nesse ponto, que é o ponto que a gente tinha sinalizado lá no início, que era um dos objetivos a serem cumpridos pelo termo de arbitragem. Né? O que o termo de arbitragem faz? Ele projeta os atos iniciais do procedimento arbitral. Então, e depois vejam vocês que o legislador do processo civil gostou dessa ideia, tanto que estabeleceu lá o calendário processual, né, a possibilidade de as partes celebrarem negócio processual no processo judicial, estabelecendo um calendário processual, dispensando-se, portanto, qualquer tipo de intimação posterior. Essa ideia surgiu de onde? Surgiu dos procedimentos arbitrais, onde isso já é comum há muito tempo. Né? Então, há aqui justamente a estipulação de um calendário inicial do procedimento arbitral. Pode sofrer alteração esse calendário? Claro que pode. Né? Mas temos que lembrar sempre que o árbitro é o presidente do procedimento. E, claro, justificadamente e observando-se rigorosamente o princípio do contraditório, poderão haver alterações sobre esse calendário estimativo. Por isso o nome é feliz aqui na minuta do CBMA. Ele é estimativo. Nós estamos projetando cumprir esse plano. Se tudo der certo, nós vamos cumprir. Agora, se algo aparecer no meio do caminho que evite cumprir à risca esse plano que nós traçamos conjuntamente, então a gente pode alterar, desde que as partes sejam notificadas previamente, com o estabelecimento dos prazos apropriados para que elas possam reagir à atuação da instância jurisdicional. Certo, pessoal? Então, era mais ou menos isso aqui. No exemplo, nós temos tréplica, como vocês estão vendo, né? E há um momento para as partes indicarem pontos controvertidos, especificando e justificando os meios de prova de que pretendem lançar a mão. Todos os demais prazos relativos ao procedimento arbitral, bem como a ordem de produção de provas, serão oportunamente estabelecidos pelo Tribunal Arbitral. Então, tem uma série de regrinhas aqui que vão estabelecer como é que as partes devem se comportar em relação aos prazos, em relação ao momento em que respondem às provocações que o Tribunal Arbitral vai fazendo. Ok? Então, eu já sei que vocês estão cansados da minha voz, eu fico por aqui, devolvo a palavra para a minha colega, a doutora Natália. Doutora Natália, por favor, continue nos dando o privilégio de escutá-la. Muito obrigada, doutor Bernardo, pelas colocações perfeitas. Acho que muitas coisas muito importantes foram faladas aqui, né? Por exemplo, o doutor Bernardo ressaltou essa questão, ele ressaltou de uma forma mais objetiva essa questão do pode não assinar o termo de arbitragem? Pode. Não costuma acontecer, mas pode. Então, assim, eu acho que o que é realmente relevante disso tudo que foi exposto dessa forma tão brilhante pelo Dr. Bernardo. O fato de poder não quer dizer que seja recomendável. Então, ele trouxe aqui uma série de funções do termo de arbitragem, uma série de motivos pelos quais esse documento é extremamente relevante, é extremamente recomendável que ele exista, né? Então, assim, é extremamente recomendável que ele exista, mas o fato dele não existir também não pode obstar o processo. E aí, eu lembrei só de um exemplo sobre isso para trazer para vocês, né? Porque às vezes fica meio, mas por que a pessoa não assinaria o termo de arbitragem, né? Às vezes as partes não assinariam o termo de arbitragem, uma parte deixaria de assinar por uma questão de uma beligerância tão grande no caso, né? Que
Às vezes a parte que deixa de assinar porque tem algo ali, porque é aquilo, né? Às vezes a situação tende a começar um pouco mais calma e o conflito ir escalando ao longo do tempo, né? Quem aqui do CJA for do CJM também vai saber perfeitamente disso. O conflito ele vai escalando ao longo do tempo. Só que, às vezes, a situação já começa bastante complicada. Às vezes, ela já começa complicada. Então, assim, outra coisa perfeita que o doutor Bernardo falou, não necessariamente precisa haver uma audiência para assinatura do termo de arbitragem. Muitas vezes há, muitas vezes não há. Perfeito. Da mesma forma que eu já vi em vários casos não precisar haver uma audiência de arbitragem, eu já vi uma audiência de assinatura, né, de termo de arbitragem, eu já vi uma audiência de assinatura de termo durar 9 horas, o que é muito mais do que uma audiência de instrução. Por quê? Porque era um caso com uma beligerância tão fora do comum que as partes simplesmente discordavam de tudo. De tudo. Elas queriam brigar por uma vírgula que tivesse ali, naquele termo de arbitragem. Então, nesse caso, por exemplo, tribunal extremamente habilidoso, extremamente qualificado, né? O que aconteceu nesse caso, por exemplo? Nesse caso, acabou que conseguiu se assinar o termo. Mas vamos supor que essas partes não tivessem chegado a acordo nenhum. Vamos supor que tivessem ali, não, eu não vou assinar. Ou então, eu vou assinar, mas, por exemplo, com relação ao calendário do procedimento, eu não concordo de jeito nenhum. Se for um item do termo, eu não concordo com esse seu prazo, você não concorda com o meu, não adianta, a gente não consegue conversar. Se for um mero item do termo, o tribunal pode deliberar e falar, bom, então, já que esse item aqui vocês não conseguiram concordar, o tribunal vai determinar que o prazo, por exemplo, vocês não conseguem concordar com o prazo de alegações iniciais e de respostas às alegações iniciais, por exemplo. Então, nisso aqui, o tribunal vai determinar qual é esse prazo. Perfeito. Mas vamos supor que fosse uma questão que fizesse a parte dizer, não assinarei o termo de arbitragem. Vamos supor que depois dessas longas 9 horas que passamos aqui, nessa audiência de assinatura de termo, as partes não chegassem a um acordo. A arbitragem vai acabar por causa disso? Não, claro que não. O que aconteceria é que, sem o termo de arbitragem assinado, muito provavelmente, falando em termos práticos, muito provavelmente o que o tribunal arbitral seria, né? Proferir o que a gente chama de ordem processual. Proferir ali a primeira ordem processual do processo, buscando organizar ao máximo, nunca vai ser tão completo quanto o momento das partes sentarem junto com o tribunal arbitral para fazer o termo de arbitragem. Tão completo que eu digo, eu não quero dizer que o tribunal arbitral não tenha capacidade de fazer uma ordem procedimental da mesma forma que o termo, não me refiro à capacidade técnica, mas nunca vai ser tão produtivo quanto, de fato, o tribunal entender quais são os pontos e os anseios das partes e ter um documento assinado por todos. Então, muito provavelmente, o que aconteceria na prática seria o tribunal iria ali baixar essa ordem processual número 1, organizando esses pontos. Outra situação que isso pode acontecer, quer dizer, que pode acontecer não, aí outra situação que isso realmente acontece, não só numa situação de discordância, não quero assinar o termo. Por exemplo, em uma situação de revelia de uma das partes. E eu não sei se vocês já viram, se vocês têm conhecimento disso, mas pelo regulamento de arbitragem do CBMA, e também isso é uma coisa bastante discutida no âmbito da arbitragem, a revelia não impede o processo arbitral de transcorrer. Não impede. Claro, né, da mesma forma que aconteceria no processo comum, é necessário que haja a comprovação de que a parte foi notificada e que, de fato, não respondeu. Isso tem que estar muito comprovado. Quando a gente tem uma situação de revelia, a gente aqui da instituição arbitral, a gente fica com a responsabilidade, a parte pode estar em Marte, entendeu? Mas a gente aqui fica com a responsabilidade de, até o final da arbitragem, mandar todos os atos, todas as correspondências para aquele endereço, porque a qualquer momento a parte pode desejar aparecer no processo, então ela tem que ser comunicada, não é assim, tá revel, então esquece essa parte, não manda nada para ela nunca mais e vamos seguir com o procedimento. Não, jamais. A gente fica com essa responsabilidade de notificar por tudo, nem que seja para ter registrado ali, voltou, tudo que a gente tentou mandar voltou. E num caso de revelia, como que a outra parte vai assinar um termo de arbitragem se não tem outra parte?
É só uma parte e o tribunal arbitral. Eu confesso, e aí o doutor Bernardo pode até dizer, né? A gente já teve aqui eu já vi aqui 2 situações de revelia no CBMA, e nas 2 situações, o tribunal arbitral optou por não realizar a assinatura do termo, e sim seguir para essa questão dessa ordem, né, procedimental número 1, ou seja, se não temos as 2 partes aqui, eu, tribunal arbitral, então vou estabelecer o que vai ser seguido. Eu confesso que eu não consigo imaginar outra possibilidade. Eu não sei se é por eu nunca ter visto, eu não consigo imaginar outra possibilidade além dessa, né? No caso de revelia, não há termo. Eu não consigo imaginar uma revelia em que o tribunal diga: vamos então assinar esse termo de arbitragem, só o tribunal e uma parte, e o visto lá do CBMA. Muito complicado. Então, isso para mim seria aí um caso praticamente clássico, em que não haveria possibilidade de se assinar um termo de arbitragem. E quando eu digo, Bernardo, que eu não consigo imaginar outra possibilidade, é que eu não consigo mesmo. Assim, se você tiver, de repente, essa experiência, falar, eu já vi caso de revelia que, sei lá, houve o termo e uma das partes não assinou. Não acho que é impedimento, mas eu acharia estranho. Eu nunca vi. Assim, então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, eu fico até curiosa. Pensando agora, é um pensamento livre mesmo, né? A gente pode partir do pressuposto que o termo de arbitragem, como ele fixa situações jurídicas das partes e dos árbitros também, né? Porque, por exemplo, ele estabelece limites ali para a atuação do árbitro, né? Me parece que, em relação a essas situações jurídicas que eu consigo isolar sobre esses sujeitos, eventualmente a gente até poderia pensar, mas realmente eu nunca vi, né? Normalmente é por ordem procedimental que a coisa se desenrola. Aliás, é por ordem procedimental que essas questões são fixadas. Se a parte se recusar a assinar o termo, quanto mais se ela estiver ausente, né? Agora, assim, eu sempre faço esse exercício, Natália, porque sendo acadêmico, a gente também tem tem essa iniciativa. Mas, assim, realmente, do ponto de vista prático, eu também não vislumbro grande margem para que isso aconteça. Uhum. Não, mas você tem toda a razão. Eu acho que, assim, academicamente, a gente não pode aqui dizer que, não, pelo menos dentro do que eu conheço, né, do que a gente está dizendo aqui, não existe um impedimento para que seja assinado um termo de arbitragem com uma das partes revel. Não há. Mas, por outro lado, eu acho que, do ponto de vista prático, talvez faça muito pouco sentido. Eu acho que o tribunal arbitral ou o árbitro único, eu acho que ele se sente muito desconfortável de assinar um termo de arbitragem em que há um caso que uma parte revel. Já é desconfortável, né? Você ser árbitro em um caso que há uma parte revel já é delicadíssimo o tempo todo, né? Principalmente com essa possibilidade, né, de que a parte, evidentemente, que tem que ter esse direito, lógico, mas, assim, principalmente considerando que a qualquer momento a parte pode aparecer no procedimento. Não pode haver uma vedação para que a parte apareça no procedimento, né? Evidentemente que, quando ela aparecer, alguns atos que já ocorreram, mas, enfim, né? Eu acho que, na prática, é difícil de imaginar realmente essa situação de haver uma assinatura de termo sem uma outra parte presente. Então, talvez isso seja uma situação em que isso acontece bastante. Essa questão de não acontecer a assinatura e acabar o tribunal arbitral definindo, né? Definindo várias coisas que estariam definidas no termo de arbitragem. Bom, mas continuando aqui a nossa minuta, agora, esses últimos aspectos do termo são aspectos, muitos deles são muito burocráticos, assim, parecem muito burocráticos, mas eu achei interessante, até conversando com o doutor Bernardo, até falei para eu falar um pouco dessa parte, porque tem tanta coisa tão pequena, que dá tanto problema, que a gente vive e vê por estar aqui, né, do lado, né, por estar do lado da instituição arbitral. E, assim, eu acho que para vocês que são jovens, que estão iniciando, tem muitas coisas que você não consegue vislumbrar tão bem, né? Estando de um lado, estando do outro, ou quando você ainda não trabalhou com o árbitro, ou quando você ainda é novo, ainda não tem tanta experiência em arbitragem. Então, eu acho que aqui tem umas coisas interessantes para a gente ver e para a gente né, retirar disso. Bom, esse primeiro ponto é muito simples, né? É a questão de prazos para as manifestações.
os prazos vão estar estipulados no calendário. Mas aqui, por exemplo, é onde a gente coloca essa redação padrão, que, se o prazo terminar no dia 6 de dezembro, hoje, ele termina às 11h59, porque afinal, até 23h59 ainda é dia 6 de dezembro. Já vi casos em que isso foi alterado. Já vi casos em que o tribunal falou, não, vamos botar 20 horas, porque eu não gosto desse negócio de ficar essa corrida contra o tempo aí, de 23h59, aí alguém manda 00:01, e aí... Já vi. Honestamente, eu não vejo grande relevância assim, nessa questão. Bota às 8 horas, por que 8 horas? Aí, 8 horas para a pessoa não mandar 00:01. Tá, mas se botar 8 horas, a pessoa pode mandar 8h01. Enfim, né? Mas isso acho que é mais algo que tem que, né, estar no termo, só para deixar amarradinho. Olha, então, se o seu prazo é 6 de dezembro, você tem até 23h59 do dia 6 de dezembro. Para quem que você tem que mandar essa sua manifestação? Para os itens constantes, esses itens 2, 3 e 4, são aqueles itens iniciais. Tribunal arbitral, CBMA, contraparte, às vezes, nem sempre, se forem prazos comuns, não é enviado para a contraparte. A gente vai chegar nesse momento também. Então, é mais uma questão de organização de como esses prazos vão ser cumpridos, do que vai ser considerado. E essa próxima cláusula, 13.1.1, enfim, bem simples, mas basicamente diz que, eventualmente, documentação muito pesada, se não puder ser encaminhada por anexo, vai ser encaminhada em um link. Por mais simples que seja, absolutamente tudo pode acontecer. Tem parte que não manda link, que fala, não, os anexos estão pesados. Então, aí a gente recebe assim, 5 e-mails, parte 1, 2, 3, 4, 5. Por quê, né? Mas por quê que não fez um link? É uma coisa impressionante. Mas, enfim, por isso que está aí no termo de arbitragem. Porque se for um tribunal muito, muito, muito certinho, pode eventualmente chegar e falar, mas por que mandou assim? Né? Se no termo de arbitragem está claro que vai ser por meio de um link. Não são coisas pequenas, mas que servem para coibir esse tipo de coisa. Você não recebeu o meu prazo porque o servidor do meu e-mail ou o servidor do e-mail do CBMA não recebeu esse número de mega. Não, mas espera aí. Mas não está no termo de arbitragem que os documentos vão por link? Então, você já elimina esse problema. Parece muito pequeno, mas são pequenos detalhes que você já vai, né, eliminando. Enfim, aí nesse 13.1.2 traz mais ou menos isso que eu falei, que quando se tratar de prazo comum, por exemplo, ambas as partes, né, em caso que há reconvenção, por exemplo, então a parte tem alegações, ambas as partes vão ter ali, no mesmo momento, digamos, alegações iniciais, cada uma com relação aos seus pedidos. Nesse caso, não faz sentido, né, se o prazo das duas partes é hoje, 6 de dezembro, não faz sentido que elas já circulem uma para outra. Porque se uma parte circular às 7 horas da noite, a outra vai ter acesso àquilo e vai ter até meia-noite para já colar ali, digamos, do que foi dito. Então, nesses casos, é enviado somente para o Tribunal Arbitral e para o CBMA, e no dia útil seguinte, o CBMA circula essas duas manifestações para todas as partes. Extremamente comum. Tem muitos casos que a gente faz isso para que, né, para que não aconteça essa situação de uma parte ter acesso ao que a outra parte está trazendo antes de encaminhar a sua manifestação. Enfim, aí o 13.2 fala sobre quando começam a fluir os prazos, primeiro dia útil, seguinte ao recebimento da via eletrônica. No passado, já foi primeiro dia útil seguinte ao recebimento da via física, que era uma besteira, porque às vezes a parte já tinha recebido o e-mail, a via eletrônica, e demorava não sei quantos dias, ainda mais se a parte estivesse fora do Rio, demorava não sei, não... Enfim, fora do Brasil, então, meu Deus. Então, assim, não sei quantos dias para chegar a via física. Para quê? Isso é uma coisa que a gente não vê praticamente ninguém mais fazer. 13.3, também detalhe, mas só deixando claro que deve ser informado, qualquer alteração de nome, qualificação, endereço, número de telefone. Outra coisa que parece óbvia, mas muitas vezes alguém liga para cá. Olha, o advogado fulano saiu do meu escritório, você copia o fulano, não fulano? Aí a gente tem que falar assim, claro, mas assim, né? Você não acha melhor você formalizar isso? Formaliza isso. Até porque eu não posso copiar uma pessoa nova em uma cadeia de e-mails, numa arbitragem, sem que alguém subestabeleça para aquela pessoa. Às vezes, é tratado como se fosse algo muito básico. Não, pô, Natália, mas você me conhece.
sou fulano, do escritório tal. Eu, ok, mas eu preciso do seu estabelecimento, por favor, entendeu? Até para os árbitros saberem quem é aquela pessoa, como assim, quem é essa pessoa que entrou aqui nessa cadeia de e-mails de repente. Enfim, coisinhas pequenas, mas que é importante elas irem sendo avisadas e formalizadas, enfim. 13.4 e 13.5 são bem importantes para a organização. No geral, né, no geral, nesses itens aí, o tribunal arbitral às vezes opta por dizer assim, olha, documentação da requerente sempre coloca RTE 1, né, como se fosse uma previsão de requerente, RTE 1, 2, 3, 4, e vai ser essa primeira numeração até o processo acabar, para a gente não ficar perdido, para a gente saber sempre de qual documento a gente está falando. Então, assim, o RTE1 provavelmente vai ser lá a procuração do requerente, primeiro documento que ele juntou no processo. Não o documento das alegações iniciais, provavelmente vai ser aquele primeiro documento que ele juntou no processo. Estou falando de procuração porque procuração é o básico, muitas vezes é o primeiro documento, não necessariamente. Mas muitas vezes o contrato. Então, assim, não vamos ficar fazendo referências assim, do tipo, o documento juntado na manifestação do dia 20 de novembro, de não sei quanto. Não. Uma lista só, consolidada até o final do processo, para que o tribunal consiga se organizar, consiga se achar. Já vi, por causa de coisas muito pequenas, tribunal arbitral brigando mesmo, brigando sério com as partes, falando, eu quero essa lista de documentos. O processo já estava acabando, já estava quase na sentença. O tribunal chegou e falou assim, olha só, eu quero até a data tal a listagem de documentos das duas partes toda organizada, toda, porque eu não estou me achando. E eu quero isso aqui não está organizado. Vocês não estão organizando do jeito que está no termo de arbitragem. Então, eu quero isso tudo organizado, para que eu consiga fazer aí essa reta final importantíssima, avaliar tudo que eu tenho aqui para proferir essa sentença de um jeito, né, de um jeito simples, de um jeito que fique lógico, né? Enfim. E 13.5, 13.6, enfim, o 13.6, inclusive, fala disso, que caso uma parte tenha conhecimento de que alguma disposição dessas não foi cumprida, pode manifestar a sua objeção, tudo mais, ou seja, traz aí como se fosse um poder de uma parte, né, da parte se colocar com relação a isso, se não estivesse sendo bem feito. Eu, sinceramente, não costumo ver isso acontecer. Acho que eu nunca vi isso acontecer. Esse 13.6, a parte falar, olha, a outra parte não fez isso e tal. Mas já vi o tribunal brigar. O tribunal chegar e falar, não está organizado, não está do jeito que deveria ser. Enfim. Produção de provas. Aqui que está o item do que eu tinha falado sobre a numeração dos documentos, né? Todos os documentos apresentados devem ser numerados sequencialmente durante todo o procedimento. Devem ser numerados dessa forma. Quando eu mencionei que, às vezes, esse RTE1 ele vai ser lá a procuração do começo do procedimento, eu me lembrei, na verdade, de casos em que os advogados, às vezes, já são muito experientes em arbitragem. Muito experientes. Eles sabem que isso aqui vai acontecer. Eles sabem que vai haver uma organização como essa. Então, quando a parte entra com o pedido de instauração de arbitragem aqui no CBMA, ela já vai chamar o primeiro documento dela, às vezes, de RTE1. E a outra parte requerida, quando for responder, já vai chamar de RDA1, porque viu que ela chamou de RTE1. Quando isso acontece, é maravilhoso. Né? Assim, ninguém é obrigado também a saber disso. Né? Eu vejo isso acontecer quando são partes muito experientes em arbitragem. E, às vezes, realmente, a gente vê que antes do tribunal arbitral organizar isso aqui, as partes já estão fazendo isso. E elas só continuam fazendo isso. Não é sempre que acontece. Não é sempre que acontece. Eu diria que não é nem na maioria das vezes. É só quando já são pessoas extremamente experientes, já sabem como a arbitragem funciona, às vezes já imaginam qual é o escritório que vai entrar do outro lado, e, enfim, e sabem também que são pessoas experientes. De todo modo, se a documentação até esse momento não estiver organizada dessa forma, a partir daqui ela vai estar. A partir das alegações iniciais, etc., ela vai estar organizada dessa forma. Enfim, 14.2, mais detalhe, PDF pesquisável, como deve estar nomeado o arquivo, só por uma questão né, das partes se localizarem. Falando como que as documentações devem ser listadas, sempre ao final da petição trazer a lista dos documentos que você trouxe até ali, ou daquela petição, ou então, muitas vezes eu vejo as partes trazendo a listagem dos documentos que vieram até ali. Então, por exemplo, se aquela petição tem o documento 70 ao 75,
Elas vão dizer 1, 2, 3, elas vão listar do 1 e destacar aqui tem do 70 ao 75. E esse índice é sempre renovado por questão de organização. Enfim, é a questão da produção de provas, os documentos terão a mesma força das vias originais, isso é mais para que não, enfim, não tenha uma perda de tempo quanto a isso. As partes poderão produzir todas as provas que o tribunal julgar úteis à instrução. Claro, o tribunal vai dizer se ele acha necessário a produção de determinada prova ou não para o entendimento deles. E toda prova documental deve ser preferencialmente apresentada nas primeiras manifestações, preferencialmente, porque se caso venham documentos mais para frente no processo, que é essa segunda parte, caso tenha necessidade de apresentar novos documentos, sempre o tribunal vai conceder prazo para que a outra parte sobre ele se manifeste e, eventualmente, possa apresentar novos documentos confrontando aqueles. Isso é de acordo com como o processo vai correr. Aí fala sobre parecer técnico, parecer jurídico, isso depende do caso. Tem caso em que isso é necessário, porque é mais detalhado, tem caso que não, tem caso em que há perícia, tem caso em que não há necessidade de haver perícia. Isso depende muito de cada caso. E esse prazo, por exemplo, eventuais documentos seriam utilizados em audiência, serão apresentados em até 30 dias antes. É um prazo que a gente coloca, né, como um prazo padrão, mas também, se as partes querendo, o tribunal querendo, pode ser alterado. O objetivo desse 14.7 é não gerar uma surpresa excessiva em audiência. Imaginem, a audiência de instrução é ali o coração, né, da arbitragem, do procedimento, praticamente. Então, você imagina tá todo mundo alinhado para fazer uma audiência de arbitragem de uma determinada forma, e aí 3 dias antes chega uma documentação que muda o curso de tudo, né? O objetivo seria mais ou menos esse, dizer que todo documento utilizado em audiência tem que ser apresentado em até 30 dias antes, que é um tempo hábil para que a outra parte se organize. Enfim, e a sentença arbitral, né, como está aí, de acordo com esse termo, será proferida na sede da arbitragem no prazo de 60 dias, contados do recebimento das alegações finais, e o regulamento do CVMA diz que esse prazo pode ser prorrogável por mais 60 dias. Quando a gente fala de 60 dias e prorrogável por mais 60 dias, a gente está dizendo o que o tribunal, caso isso esteja no termo de arbitragem, né, e até mesmo seja pelo regulamento, seja pela própria lei de arbitragem, que menciona um prazo para sentença arbitral, e isso é muito importante, porque uma das hipóteses de nulidade de sentença arbitral é a sentença proferida fora do prazo. Então, parece que não, mas isso é importantíssimo. Então, um tribunal que ele é diligente, se ele pede a prolação ali daqueles 60 dias, e se acontece, sei lá, se acontece alguma coisa, se eles precisam de minutos, às vezes são coisas muito pequenas, às vezes, assim, os árbitros já discutiram muito sobre a sentença, já foi assinado por um árbitro, já foi assinado por outro árbitro, mas o terceiro árbitro teve um problema de saúde, e ele talvez assine amanhã e não hoje, coisa de um dia. O árbitro sendo diligente, né, o tribunal sendo um tribunal diligente, ele vai fazer questão de que as partes, de explicar a situação para as partes, e qualquer dilação de prazo para que a sentença seja proferida fora do que está estabelecido, do que foi previamente combinado, tem que acontecer com a concordância expressa das partes. Não. Então, é aquilo. 60 dias mais 60, o que pode prorrogar. Então, não pode ser mais que 120? Pode, desde que as partes concordem expressamente. Se a sentença for proferida em 121 dias, sem que as partes tenham concordado expressamente, a parte que perdeu pode chegar no dia seguinte e anular a sentença arbitral perante o judiciário. Então, assim, são detalhes, mas são detalhes muito importantes, né? Enfim, é isso, né? Tem dentro do procedimento arbitral, a gente tem que pensar lá na frente com relação a tudo, né? Então, às vezes, é assim, mas é um dia, mas é uma besteira, ninguém vai se importar com isso. Você nunca vai saber. Você imagina você passar anos no procedimento de arbitragem, gastar um dinheiro e tal, para ocorrer uma nulidade por uma coisa tão pequena. Para o próprio tribunal, o tribunal fazendo um trabalho sério e falar, vou deixar aqui, um dia não vai fazer diferença. Não é assim. Não é assim. Os árbitros levam isso muito à risca, né?
E com relação a esse item das custas da arbitragem e da sucumbência, também não vou me alongar muito aqui, porque a gente já tá acabando o nosso tempo. Eu acho que não queria nem parar para ler cada um dos itens, eu só queria dizer uma coisa que é muito importante. Primeira coisa importante do que está aí, né, no 15.2 é que na arbitragem as custas são rateadas, a menos que a cláusula arbitral diga o contrário. A cláusula arbitral ou o compromisso arbitral, ela é sempre soberana. Então, se a cláusula diz uma coisa e o regulamento de arbitragem do CBMA diz outra, vale o que está na cláusula, a menos que as partes concordem em mudar o que está na cláusula e seguir o que está no regulamento do CBMA. Mas aí a gente está falando de concordância expressa. Se houver alguma disposição na cláusula diferente do que está no regulamento do CBMA, tudo bem. Já vi mais de uma vez casos em que a cláusula diz que a parte que entrar com o procedimento paga tudo sozinha. Ok. O regulamento do CBMA diz que é metade, mas se a cláusula diz que a requerente paga tudo sozinha, é isso que a gente vai fazer. A gente vai cobrar as custas todas da requerente. Não é comum. Na maior parte dos casos, as custas são rateadas e, ao final, o tribunal, na sentença, realoca as custas de acordo com quem ganhou, quem perdeu, ou quem ganhou mais e quem perdeu mais, porque não é sempre preto no branco, assim. Perdeu completamente, paga tudo. Acontece, claro, mas às vezes não. Às vezes pode realocar 75%, 25%, né, de acordo com o entendimento ali dos pontos da sentença de qual é o percentual da condenação, né, de cada parte. Mas uma coisa que é extremamente relevante falar sobre custas é o seguinte, e aí falando assim para vocês que são jovens, que estão começando a prática. Sempre saibam onde vocês estão ingressando com uma arbitragem e quanto aquilo custa. Isso é mais importante para o seu cliente, ou mais não, perdão. Isso é tão importante para o seu cliente quanto a qualidade da defesa que você vai fazer para ele, de repente. Sabe por quê? Porque eu já cansei de ver acontecer. Entrar arbitragem no CBMA. E aí o advogado chegar, ver o valor dos honorários e falar, nossa, mas é caro, hein? Não sabia que custava isso, não. Honorário, e são 3 atos, então é 3 vezes esse valor. Olha, meu cliente não vai ter como pagar. A arbitragem já está lá, já está quase formando o tribunal. Meu cliente não vai ter como pagar, a gente vai desistir. Tudo bem. Vocês devolvem as custas já pagas ao CBMA? Vocês imaginem. Até o momento da formação do tribunal é quando a secretaria mais trabalha. Depois que forma o tribunal, o procedimento meio que anda, né? A gente está há meses ali cuidando daquele caso. Vocês devolvem as custas? A gente fala, não, a gente não faz devolução das custas, inclusive isso está muito explícito, expresso no nosso regimento de custas. E aí, às vezes, a pessoa discute um pouco, mas vê que não tem muito o que fazer, porque afinal está no regulamento. Eu faço ideia do que esse cliente, do que o cliente faz, né? Com esse ser humano, com esse advogado. E é muito comum, gente, não achem que não é, porque é comum. Às vezes entra a arbitragem aqui e eu falo, quanto custa? Aí você já deu uma lida no regulamento? Você tem alguma dúvida? Tem regulamento? Tem regulamento, é verdade. Então, assim, tem regulamento? Tem regimento de custas? Tem sim. E pior, às vezes já viu o regimento, já pagou as taxas iniciais, mas não parou para pensar, mas no mesmo regimento de custas, no mesmo lugar que tem a tabelinha das custas do CBMA, tem a tabelinha do honorário dos árbitros, está na mesma página quase. Então, assim, a pessoa olhou para esse documento, ela falou, não, tá, para eu começar eu tenho que pagar isso aqui para o CBMA. E ela não parou para fazer um cálculo vezes 3 de quanto custariam os honorários ali, e aí ficou caro de honorários, e aí o dinheiro que investiu entrando com a arbitragem perdeu. Então, assim, sabe, isso é muito delicado, isso é o bolso do seu cliente. Já que a gente está falando de uma forma prática, isso é o bolso do seu cliente. O seu cliente vai até você porque ele quer uma solução para o problema dele, que na grande parte das vezes é um problema financeiro. Então, assim, o bolso do seu cliente é tão importante quanto a sua qualidade né, da defesa ali do caso. Então, às vezes, você é uma pessoa que é um caso de construção, um caso de imobiliário, você é um excelente advogado, sabe tudo de direito imobiliário, mas você nunca fez arbitragem na vida, então você não parou nem para ver se existe um regulamento, existe um regimento de custas, quanto custa. Gente, isso é tão importante quanto você saber o mérito do caso.
né? Você chegar para o cliente e falar, olha, pelo que eu estou vendo aqui desse regimento de custas, essa disputa custa mais ou menos isso aqui. Para você saber, você está disposto a pagar? Mais ou menos é isso aqui que custa. Mas não, aí fica surpreso e pede devolução de custas quando o regulamento diz que não pode devolver as custas. Enfim, então, assim, isso era um ponto que eu queria comentar para vocês, pessoas que estão começando, porque é impressionante a quantidade de vezes que eu já vi isso acontecer aqui. E até por advogados mais velhos, né? Quando eu digo começando, eu não quero dizer idade, não. Eu quero dizer começando na arbitragem. Tem advogados jovens que já têm experiência em arbitragem, advogados mais sêniores que não têm tanta experiência em arbitragem. Então, é isso, assim, conheçam, né, o que vocês estão fazendo, né, os lugares que vocês estão... o ambiente em que está a disputa de vocês. Enfim, acho que depois disso... esse item é um item só que ele existe apenas se, até o momento da assinatura do termo, já houver ali um entendimento de que o valor da causa que foi apontado no início não é aquele, já se alterou, porque isso é outra coisa importante. No caso do CBMA, e acho que de praticamente todas as câmaras brasileiras que eu tenho conhecimento do regulamento, o valor dos honorários, das taxas, ele é calculado com base no valor da causa. Então, isso é muito importante. Se o valor da causa aumenta, aquele valor também vai aumentar. Isso é outra coisa importante de você saber, porque às vezes o cliente, coitado, que não entende, não é advogado, não é obrigado a saber, vira para você e fala assim, pô, então quanto eu vou pagar é com base no valor da causa? Então fala aí que o valor da causa é 1 milhão, mesmo 110. Só falar que é 1 milhão, pronto, a gente paga, pagou, né? Claro que não. Em algum momento isso vai ser descoberto, percebido. Principalmente o tribunal arbitral, os honorários deles são com base no valor da causa, é claro que eles vão perceber isso. Em algum momento eles vão falar, legal, você indicou que é 1 milhão, mas não, é 10. Então, agora o que você tem que pagar de honorários para mim é isso aqui, para o CBMA é isso aqui. Então, assim, né, às vezes, isso é importante, o advogado tem que saber, tem que conhecer o regulamento da instituição. Para dizer isso, não vai adiantar nada a gente dar uma enganada e falar que é 1 milhão, porque a qualquer momento, até a aprovação da sentença, o valor da causa pode ser alterado, esses custos podem ser refixados, então não vai adiantar nada. No momento o tribunal vai falar, eu estou estudando aqui o caso, eu estou vendo que não é 1 milhão nada, são 10, 12, e enfim, isso faz muita diferença. E é esse, mais ou menos esse 16.3, né, que diz que os honorários podem ser alterados até antes da aprovação da sentença arbitral, em função desse valor do litígio a ser apurado no curso do procedimento. Uma coisa que é muito comum também é o valor do litígio se alterar após a perícia, quando há perícia. A perícia, às vezes, esclarece uma série de detalhes sobre o caso, incluindo o valor da causa. Às vezes, você precisa justamente da perícia, às vezes, para precificar algo, e muitas vezes pode ser perícia de várias outras coisas. Pensando numa perícia contábil, de repente, um caso que envolva direito societário, ações, é muito comum. Você precisa de perícia para precificar qual é o valor daquilo. E muitas vezes isso acontece. Após a perícia, o tribunal tem uma clareza. Não, peraí, então eu estou entendendo que o valor dessa causa aqui é X, então vamos agora majorar, né, se fosse mais baixo, enfim. Enfim, esse último item que fala só de impostos e tal, eventuais impostos que ingressarão, que serão pagos. Coisa pequena, mas assim, é algo que é bom também que o advogado saiba, né, porque... mas por que eu estou pagando esse R$1.000 a mais aqui? Não, peraí, porque no regulamento está dizendo, tanto no termo quanto no regulamento está dizendo que os árbitros vão receber aquele valor líquido, então eventuais impostos são cobrados. Pequenas coisas que eu já ouvi milhões e milhões de vezes, que já me foram perguntadas milhões e milhões de vezes, e que podem ser muito facilmente evitadas, sabe? Então, assim, acho que a minha ideia para esse final aqui, para essa conclusão do termo de arbitragem, não era trazer para vocês reinventar a roda aqui, sabe? Mas muito pelo contrário, pontuar essas coisas que eu vejo com muita frequência no meu dia a dia e que são muito facilmente evitadas. Muito facilmente evitadas. Para outras coisas do procedimento, para o mérito, para outras coisas assim, você precisa de experiência, se ganha com o tempo, qualificação. Então, assim, tem coisas que você não vai conseguir fazer do dia para a noite.
Agora, ler o regimento de custas do CBMA, se você tem uma arbitragem para entrar lá, você pode fazer do dia para a noite, né? Você deve, até menos que do dia para a noite. Então, assim, acho que são coisas básicas que a gente vê acontecer muito. E acho que é isso, gente. Doutor Bernardo, se você tiver algum comentário final, fique totalmente à vontade, que já falei a beça. Não, o único comentário que eu ia fazer é que você contando todas essas situações aí desagradáveis, né? Eu me lembrei da resposta para uma pergunta que às vezes as pessoas fazem inadvertidamente, que é por que existe uma especialidade na advocacia relacionada à arbitragem, né? Curiosamente, também por conta dessas coisas que parecem pequenas, mas que colocam tudo a perder se você não tiver prática, se você não tiver vivência. Essa pergunta sobre se existe um regulamento revela justamente isso, né? Quer dizer, a pessoa não tem noção do campo onde vai jogar. Então, é realmente um quadro preocupante, mas que com esse tipo de evento que a gente está fazendo, dando oportunidade para que as pessoas tirem suas dúvidas, perguntem, etc., a gente vai chegar lá, tenho certeza disso. Com certeza. Perfeito. Doutores, com licença. Primeiramente, obrigada pela explanação. A Haná perguntou se vai ser disponibilizado o material e, se possível, vocês mandam para a gente disponibilizar para eles através do e-mail, tá? Tem uma pergunta do Carlos André. Carlos, você quer falar aqui por vídeo ou você quer que eu faça a pergunta por você? Thalita, acho que o Carlos está sem o microfone funcionando. Acho que ele falou isso no chat. Sem querer interromper aqui, mas acho que ele disse isso antes. Pronto, então eu vou mandar pelo chat mesmo. Vou falar o que ele perguntou, tá certo, doutores? Ele pergunta: gostaria de saber dos palestrantes, dentre todos esses pontos desse modelo apresentado, do termo, quais pontos são essenciais e quais seriam dispensáveis, de menor importância. Outro questionamento: a utilização de protocolos internacionais no tocante à produção de provas são comumente previstos nos termos, na experiência dos palestrantes? Obrigada. Quer começar daí, Natália? Pode ser. Eu acho que eu posso começar pelo segundo ponto, já que vocês indagam na experiência dos palestrantes. Sendo muito honesta, o CBMA ainda recebe, em sua esmagadora maioria, arbitragens domésticas. Então, sendo as arbitragens domésticas, eu, pelo menos, não vejo tanto, na minha experiência, essa é a utilização dos protocolos internacionais na produção de provas. Eu não vejo tanto assim. Onde eu vejo muito e sempre utilização de protocolos internacionais, inclusive, se eu precisar minutar uma decisão, qualquer decisão, de arguição de recusa, de impugnação de atos, sempre, exaustivamente sempre, a orientação é que a gente paute essa decisão nos protocolos internacionais com relação à independência de árbitros, que foi o que o doutor Bernardo mencionou no começo, são os IBA Guidelines sobre conflitos de interesses em arbitragem. Em conflitos de interesses, sempre. Acho que, eu diria que todas as instituições arbitrais, mesmo brasileiras, elas estão preocupadas em fundamentar a sua decisão nisso, né? Em fundamentar a sua decisão nesse protocolo, nesse trabalho nas IBA Guidelines que são tão relevantes. E protocolo internacional com relação à produção de provas, eu particularmente não costumo ver tanto, não sei se pelo fato das nossas arbitragens serem majoritariamente domésticas. Eu acompanho a resposta, porque minha experiência é basicamente com arbitragem doméstica também. Uhum. Agora, em relação a esse primeiro ponto aqui, que o Carlos suscitou, eu diria o seguinte, Carlos, se os pontos estão lá, eles são importantes. Agora, eu acho que eu sinalizei em algumas passagens alguns que poderiam não fazer tanta falta. Por exemplo, tinha lá um ponto sobre a qualificação do secretário. Eu pontuei que não era necessário em qualquer procedimento arbitral ter um secretário, né? Eventualmente, algumas daquelas informações vão fazer mais sentido para alguns procedimentos e outros para outros. Como a gente está aqui num ambiente em que é nosso papel mostrar a maior diversidade, a gente traz
assim, o maior número de situações possível. Mas essa sua pergunta tem muito a ver, penso eu, com as características que o caso apresenta. Então, há menções ali que vão fazer mais sentido para um determinado tipo de casos e outras que vão fazer mais sentido para outros tipos de casos, né? Sim, concordo. Inclusive, uma das coisas que o Dr. Bernardo tinha falado, né, não sei se foi exatamente isso, mas como se cada arbitragem tem um termo de arbitragem, né, cada procedimento tem o seu próprio regramentozinho ali, né? Vocês imaginem como isso é maravilhoso para a instituição arbitral, né? É uma coisa maravilhosa. Cada processo é de um jeito. Então, assim, tudo que a gente faz, a gente vai parar, vai olhar o termo de arbitragem daquele procedimento, porque é diferente. Então, para um, às vezes vai fazer sentido ter ali, vai fazer muito sentido ter uma determinada disposição, ter aquela disposição lá do horário, porque a pessoa cismou, que quer 8 horas, não quer meia-noite, ou para um caso vai fazer muito sentido ter a disposição sobre o secretário do tribunal arbitral, porque o secretário é uma pessoa extremamente ativa, é o que faz várias coisas no procedimento, ou não. Enfim, isso vai variar. Como em cada caso tem, como o doutor Bernardo bem falou, cada termo de arbitragem conta uma história sobre um procedimento, é natural que tenha coisas que vão ser mais relevantes para um, mais relevantes para outro. Foi basicamente o que ele colocou. Perfeito. Então, doutores, eu sinalizo que a Mauri teve que sair, porque ela está em reunião inadiável com a orientadora do TCC, mas me pediu para agradecer imensamente pelos doutores Bernardo e doutora Natália ter aceitado o nosso convite. Agradece a presença de todos os inscritos, inclusive a interação de vocês, a participação. A gente espera que o conteúdo tenha ficado muito claro e qualquer dúvida, inclusive sugestão de outros workshops, mandem para a Mauri, tá certo? Estamos todos à disposição, espero que tenham gostado e fiquem à vontade se quiserem falar mais alguma coisa, mas por hoje eu peço até que vocês liguem as câmeras para a gente poder tirar um print do nosso workshop por hoje. Tem uma pergunta que surgiu agora do Henrique. Será que os doutores poderiam ver ou querem que eu leia? É para a Natália. Ele diz assim, Natália, Pronto. você já lidou com algum caso em que apenas uma das requeridas não assinou o termo de arbitragem porque afirmou sua ilegitimidade passiva na demanda? Hipótese em que a requerente solicitou a extensão da cláusula requerida, parte não signatária? Quais seriam os cuidados necessários? Sim, estou passando por essa situação exatamente agora. E eu ainda estou curiosa para ver o que o Tribunal Arbitral vai fazer, né, com relação a esses cuidados necessários, mas eu já vi uma outra situação parecida com essa, em que, naquele momento, o que o Tribunal Arbitral fez, ok, não queremos assinar o termo de arbitragem agora? Não assinemos agora, então. Não há dúvidas de que o tribunal está constituído, não há dúvidas de que o tribunal está regularmente constituído e que ele tem jurisdição sobre a controvérsia. Não há dúvidas sobre a minha jurisdição enquanto tribunal arbitral. Então, se assinar o termo de arbitragem é uma angústia para a parte, porque existe uma preliminar de legitimidade passiva, então o tribunal vai primeiro decidir sobre essa preliminar de legitimidade passiva para que depois a gente assine o termo de arbitragem. Foi isso que já veio acontecer. Mas agora estamos de novo com uma situação dessas, não sei ainda como vai se desenvolver. De repente eu volto aqui para fofocar para vocês. O Bernardo tem uma pergunta, meu xará, e tem uma pergunta para fazer também. Eu posso? Tá tranquilo? Tranquilo, pode falar. As perguntas mais para a Natália por conta da CBMA, mas o doutor Beato conseguiu responder também, maravilha. Quanto ao artigo 23 da Lei de Arbitragem, fala sobre assim, o prazo de apresentação de sentença arbitral, de 6 meses. E eu fui ver depois o regimento do CBMA, porque, né, sempre tem que ler. E mais especificamente quanto ao... Não sei se é artigo o termo correto, né? Mas quanto ao ponto 9.11 e 14.1, não fala especificamente de 6 meses, né? Não dá esse prazo específico. Isso é de propósito? Isso afeta a PS na hora de dar o termo? Tem algum efeito nisso tudo para isso? Ou só por conta disso mesmo? Se tem algum efeito ou não, essa mudança no regimento? Isso é a razão da peça que rola com fazer o termo e apresentar ele? Uhum.
Desculpa, você diz o prazo de 6 meses para que ocorra toda a instrução? Para que aconteça toda a arbitragem? Para a prolação da sentença. Isso. Da instauração até a prolação da sentença? Isso. Eu vou primeiro te dar uma resposta prática do que eu vejo. E eu vou deixar o doutor Bernardo dar a resposta acadêmica, como excelente professor que ele é, vai conseguir responder muito melhor que eu. A resposta prática que eu consigo te dar é: eu nunca na minha vida vi um procedimento arbitral ser encerrado, uma instrução inteira de um procedimento arbitral, dentro de 6 meses. Nunca vi. Muito raro. Talvez foi um procedimento expedito. Então, assim, é mais fácil deixar ali tudo muito preto no branco. Tipo, olha só, esse caso é muito complexo. O tribunal arbitral não vai conseguir proferir do início da instauração da arbitragem. Agora eu não lembro exatamente o que diz o artigo. Da instauração da arbitragem até a prolação da sentença decorrerem apenas 6 meses, né? Então, assim, dura mais do que isso. Muitas vezes dura mais que isso. Durar um procedimento expedito, se durar 10 meses, 11 meses, já foi muito bom. Porque essa etapa da formação do tribunal ela é longa, às vezes. Então, na prática, eu não consigo caber nesse tempo. Entende? Mas, enfim, doutor Bernardo, complemente, por favor. Bernardo, o que acontece é o seguinte: a regra da lei de arbitragem ela tem natureza dispositiva, né? Quer dizer que as partes podem mudar esse prazo de acordo com suas próprias necessidades. Quando elas aderem a um regulamento, como o do CBMA, que estipula um prazo diferente, aquele prazo de 6 meses previsto na lei de arbitragem se pulveriza, né? Ele simplesmente a gente tem que esquecê-lo e passar a aplicar, então, o prazo que as partes estabeleceram a partir da adesão que fizeram ao regulamento. Isso. Saquei, agora eu entendi por que o regimento não tem essa distinção. Perfeito, obrigado, muito obrigado. Que é isso? Mais alguém, gente? Bom, acredito que não, então vou tirar o print aqui. Agradecemos mais uma vez a todos, a disponibilidade dos doutores, a atenção, e espero que a gente tenha outros workshops e que com certeza a gente vai ter essa troca de experiência. Muito obrigada mesmo. Boa noite a todos. Thalita, desculpe interromper aí você, só queria deixar uma palavra final. Dizer claro. Que eu fiquei muito feliz de ser convidado, sempre que precisarem estarei com vocês. Adorei dividir o trabalho aqui com a doutora Natália e de fazer um registro importante para o Nedim, né? Que o Nedim está organizando aí junto com o CJA. E aí eu queria não podia deixar de fazer esse registro, o trabalho importante que o Nedim faz aqui no estado da Bahia, agora alçando os voos em caráter nacional. Então, ficam os meus registros de parabéns aí para vocês. Exatamente, Nedim de Vitória da Conquista, né? Agora em parceria com o CVMA, então tem tudo para dar muito certo, né? Gente, vou tirar o print em 3, 2, 1. Obrigada a todos, boa noite e até a próxima. Boa noite, gente. Até a próxima. Gente, tchau, tchau.